Opa, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma aula e hoje é a nossa última aula do capítulo 5 do Sermão do Monte. Foi uma longa jornada, né? Foram bastante aulas e finalmente chegamos à nossa última aula que fecha não somente esse assunto de amar o vosso inimigo, mas fecha todo o capítulo 5 como um só. Então, o título da nossa última aula é O que fazei a mais que os outros? Portanto, vamos lá. Para o nosso começo de aula hoje, iremos começar em Mateus 43 ao 48. Vou começar lendo desde o começo. Bem-aventurados. Vamos lá. Ouvistes o que foi dito. Amai o próximo e odiai o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso daqui, lembrando, na Almeida revisada e corrigida, é a nossa versão. Ele também prossegue, dizendo, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, pois ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E, se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar encerrando essa fase, não só esse assunto. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui tu nos sustentastes, Pai. Até aqui tu teve misericórdia de nós. Tu nos perdoou, nos livrou, nos salvou, nos abençoou, Pai. Tudo tu fez por nós, Pai, porque tu és santo e misericordioso, Pai. E nós só temos a te louvar e te agradecer pelo teu ensino e pela tua palavra que é maravilhosa para nós, Pai. E muito tu tem nos ensinado. Nos ensine a fazer, Pai, aquilo que tu nos trouxe para ser, Pai. Sal da terra, luz do mundo, cumprir nosso papel como cristão, que venhamos fazer o a mais que tu tanto anseia de nós, Pai. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Começamos então. Agora, a gente vai se atentar. O princípio todo dessa aula é a uma única frase. Única frase. O que fazei a mais que os outros? Ou melhor dizendo, né? O que fazei demais? Vamos lá, que após, né, o antes disso, ele estava falando sobre amar os vossos inimigos. Ou seja, ele acabou de considerar conosco e acabou de tratar conosco sobre os adversários, sobre amar o inimigo, bem dizer o que vos maldizem, né? Tratar bem aquele que, né, nos maltratam, orar pelos que nos perseguem, que nos caluniam, que nos fazem mal. Ele acabou de tratar esse assunto com a gente. Agora, ele chega no clímax de toda essa questão. Como se já não tivesse alto. Pensar, não ire contra o seu, né, não ire com o seu próximo. Não adultere, não cobice a mulher do seu próximo. Não faça falso juramento. Cuidado com o divórcio. Não retalie, ou não faça, né, olho por olho, antes dê outra face, caminhe a segunda milha. Agora ele diz para nós, ame o vosso seu inimigo, ou seja, não é o suficiente não retaliar. Não retalie, você também precisa amar o seu inimigo. E como se tudo isso já não fosse o suficiente, ele diz mais para nós. Ele faz uma pergunta sincera. O que fazei a mais que os outros? A gente chegou no clímax, no pico do auge cristão. Sabe, é ridícula até hoje, e eu vejo agora dessa forma o quão ridículo é a interpretação do Sermão do Monte quando se trata de um programa ético, como se tratasse de um esquema social, uma ética cristã.
É inteiramente ridículo. Então, a gente precisa... Vamos lá. A gente já falou sobre isso antes. Mas voltamos então a esse assunto. Por quê? Porque essa injunção em particular, essa única frase, por si só, é capaz de lançar por inteiro e para sempre no chão qualquer falsa noção sobre o Sermão do Monte. Portanto, hoje, eu garanto explicitamente que é a última vez que falaremos sobre isso. Porque de uma vez por todas encerraremos esse ponto que desmitifica a interpretação do Sermão do Monte como um programa ético, que sabemos que ele claramente não é. Não é um manual de instrução do que eu vou fazer ou não fazer, não é um programa onde eu aprendo a ser um cristão ético. Não. É muito além disso. Portanto, esse parágrafo contém, para vocês verem, o que seria a mais essencial característica do Evangelho de Cristo. E eu afirmo, por mim, mais ainda, é o caráter essencial da Bíblia inteira. O que é esse caráter essencial? Um paradoxo. Um paradoxo muito estranho e um paradoxo, de certa forma, bem insano. E esse paradoxo a gente encontra lá em Lucas, capítulo 2, versículo 34, que diz o seguinte, capítulo 2, versículo 34, diz o seguinte: E Simeão, né, o abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, ele está falando sobre Jesus, Simeão, ele diz: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Olha só, que passagem interessante, a ser um sinônimo de contradição. Um menino cujo levantaria e derrubaria muitos em Israel. O que isso significa? Significa o seguinte, significa que não existe na Bíblia, em nenhum outro lugar, nenhum outro sermão que tanto desmotiva. É isso mesmo que você ouviu. Que tanto desmotiva, que tanto põe uma pessoa para baixo. Diz, você não vai conseguir. Diz, você não tem capacidade. Um sermão que mostra para nós e nos desmotiva. Nos põe para baixo, nos bota no chão, derruba de uma forma inigualável, do qual nenhuma pessoa sequer teria capacidade de continuar diante de um sermão tão desmotivador quanto esse. Mas, ao mesmo tempo, aí entra o paradoxo. Não existe nenhum outro sermão tão animador quanto esse. Um sermão cuja o coração anima, traz aquele anseio, aquela vontade de se aproximar mais do Senhor. E quanto mais lê, mais vontade tem de cumprir a palavra do Senhor, de se levantar e tentar e conseguir e ir, enfrentar, correr atrás do alvo que é Jesus Cristo. Não existe um sermão tão animador quanto esse. A grande dificuldade de muitos líderes e, na verdade, de muitos cristãos tolos, é que eles têm um lado materialista do sermão, né? Que não enxergavam esses dois aspectos do sermão, sabe? Não enxergavam. Para eles tinham o seguinte ponto, eles reduziam essas exigências, eles reduziam praticamente, quase por completo a exigência do sermão. Ou seja, para eles, o sermão não é nada mais, e para muitos cristãos, o sermão é isso, não é nada mais que vamos dizer assim, um texto prático para pôr em ação. Eu leio, li, entendi e ponho em prática o que está escrito ali. Pronto. Para a maioria de muitas pessoas e cristãs, é isso o Sermão do Monte. É eu pegar e pôr em prática o que está escrito, sabe?
Gente, isso é um engano colossal, absurdo. Por quê? Porque isso reduz em muito a exigência desse sermão. Sabe qual que é a exigência desse sermão? Talvez muitos pensem, não, a exigência é que a gente seja semelhante a Deus. É que a gente seja próximo de Deus, que sejamos bons cristãos, que sejamos os melhores cristãos. Não. Sabe qual é a exigência desse sermão? Que eu e você sejamos cristãos não bons, não excelentes, sejamos cristãos perfeitos. Talvez a gente pense, mas não faz sentido, Lucas, porque é impossível uma pessoa ser perfeita, mas o sermão exige que sejamos perfeitos. Percebe o quanto nós reduzimos a exigência desse sermão? Então, vamos lá. Percebem-se comigo a injunção que ele diz lá no final do capítulo 5. A última frase que ele diz. Sede-vos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Não é seja-vos semelhante. Seja-vos excelente. Seja-vos, sabe, não é seja-vos parecido. Seja o melhor. Sejam perfeitos. Então, percebem agora a gravidade da situação e o quanto eles reduzem? E vamos lá. Não é só isso. Não só isso, como muitos dos cristãos não percebem o outro lado do sermão, que diz e nos mostra que somos filhos de Deus, somos incomum, somos excepcionais. Entendem? Cristãos como esse jamais viram a glória, jamais viram a grandiosidade de Deus, jamais viram o quão grandioso e glorioso é o caráter ímpar, é o caráter sem par, é o caráter invulgar, é o caráter separado do cristão. Jamais viram, jamais entenderam o que é ser separado. Muito se pensa, muito mesmo, que o cristão é um crente com um esforço moral muito intenso, que se disciplina com uma intensidade imensa. Mas não. Não é. Essas pessoas, eu digo com clareza e sinceridade, não sabem ser crente. E não são crente. Por isso que muitas pessoas têm muita dúvida sobre a salvação. Por isso que vemos até agora, né, o quanto as pessoas se perdem, se confundem quando chegam no Sermão do Monte. Compreendemos agora? Pois bem, vamos ver agora sobre a passagem em si. Vamos voltar para a passagem. Encerramos esse assunto. Agora vamos voltar para a passagem. Veremos agora essa passagem tão clara e tão desmotivadora e motivadora. Veremos então agora sobre esse sermão que mais desanima e desmotiva os crentes a viver na igreja e ao mesmo tempo mais motiva e cria ânimo para que o crente viva em Cristo. Então vamos lá. Esse pensamento, essa ideia também já foi vista por nós. E nada mais é do que isso daqui é um encerramento desse pensamento de porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Estamos o tempo todo falando disso, não é? E mais uma vez temos aqui não só mais um complemento, mas o trecho que encerra essa fala. Portanto, vamos lá. Os fariseus e escribas, vamos relembrar, são esses caras dotados e completamente cheios de um elevado padrão moral. Eles eram homens que se disciplinavam numa intensidade imensa. Homens que tinham um padrão moral imenso. Eram homens que, de fato, eles não matavam, não roubavam, não adulteravam, não adoravam outros deuses. De fato. E ainda assim, olha o que Jesus diz. Se a sua justiça não exceder, não é só exceder, em muito, a dos escribas e fariseus,
não entrarão no reino. Não serão salvos. É isso que ele está dizendo para nós. Então, vamos lá. A justiça aqui, quando ele fala, ele está indo para mais do que uma modalidade de justiça farisaica. Porque se pensarmos em fatores da justiça como uma disciplina, como uma autodisciplina, como um autofator moral, estamos ferrados. Porque, de fato, muitos de nós não somos tão dedicados e vamos dizer, disciplinados como eram os escribas e fariseus. Só que é aqui que a gente vê essa diferença. Então, vamos lá. Vamos dividir toda essa aula por inteira em 3 princípios básicos para encerrar todo o capítulo 5 de uma vez. Em primeiro lugar, o crente é, em essencial, uma espécie ímpar e especial de pessoa. É isso mesmo. Uma espécie ímpar. O que é uma espécie ímpar? Diferente. Especial. Separada. É trágico demais que muitas pessoas não percebem isso, não percebem o quão diferente e ímpar é o caráter do crente. Elas não veem essa diferença. O que o crente é tão diferente que é impossível, não dá para ser explicado em termos naturais, em termos de linguagem humana, do conhecimento humano, jamais, não tem como explicar. Então, vamos lá. Até agora, vamos esclarecer em 2 pequenos pontos isso. Primeiro, trata-se de um caráter sem igual, que o distingue de todo aquele que não é crente. Ou seja, esse caráter do crente é um caráter diferente, que distingue ele de ele é crente e aquela pessoa não é. Mateus 5, 46 vai trazer essa fala para nós aqui, ó. Vamos lá, 5:46 diz: se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Ou seja, ele está dizendo, vocês fazem essas coisas, mas qualquer um faz isso. Um crente faz isso. Um ateu faz isso. Um homossexual faz isso. Sei lá, uma feminista faz isso. Um ímpio faz isso. Um gentil qualquer faz isso. Então, ele está dizendo, entendi, qualquer pessoa faz isso. Mas você não é qualquer pessoa. Você é diferente. Como se percebe, o crente faz sim o que outras pessoas fazem. Talvez você pense, sim, eu faço isso que esses outros não fazem. Faz, beleza, eu faço o que eles fazem. Só que eu não faço só o que eles fazem. Eu faço além. Eu vou além. Eu faço mais do que elas. E Jesus está ressaltando isso o tempo todo. Qualquer pessoa recebe numa face, mas não é qualquer pessoa que dá outra face. Qualquer pessoa caminha a primeira milha, mas não é qualquer pessoa que caminha a segunda. Qualquer pessoa deixa que levem a túnica, mas não é qualquer pessoa que entrega a capa. Tem pessoas que até a capa levam, mas de forma forçada. Mas entregar de vontade própria a capa, não é qualquer pessoa que faz isso. Então, percebe-se que sim, beleza, faz, só que mais do que elas. Então, o crente naturalmente, por conta disso, ele se destaca na sociedade. E isso se torna algo inexplicável para o natural. A pessoa olha para aquilo, por mais que ela tente reproduzir, explicar, escrever um livro, um manual de como agir como um crente que Deus quer que seja, é impossível. Não tem como. E é isso que Cristo quer de nós. Ele quer que a gente vá além disso. Segundo pontinho, né, sobre esse caráter ímpar do crente, não somente o crente é uma pessoa que está fazendo mais do que as outras, ele faz mais, mas ele também faz o que as outras pessoas não podem fazer.
Como assim? Ou seja, aqui a questão não é capacidade ou habilidade do homem natural. Não se trata aqui, a mais que Cristo está se referindo aqui, não é eu tenho mais disciplina que um ateu, um descrente. Eu tenho mais capacidade que esses descrentes. Eu tenho mais de Cristo do que esses descrentes. Eu tenho mais dessas coisas, eu tenho mais disso, eu tenho mais daquilo, eu tenho mais disso. Eu faço mais, eu trabalho mais, vamos lá, eu me sacrifico mais, eu oferto mais. Não é isso. Isso daí são coisas naturais. Qualquer ser humano consegue fazer isso. Antes, o crente ele faz o que ninguém pode fazer. O a mais não é de quantidade, é de qualidade. Uma qualidade que o ímpio jamais conseguirá cumprir. E isso mostra o quanto o crente ele está acima, capaz de fazer coisas que o homem natural jamais vai ter a capacidade por si só de fazer. Jesus, ele comparou com os fariseus. Ele está dizendo aqui, ó, os fariseus aqui, ó, beleza, eles são homens assim, assim, justos, de fato eles não pecam, aqui, nesse ponto, de fato eles fazem aqui, isso e isso. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Se vocês não excederem essa justiça, e em muito, vocês não vão para o céu. Só isso. E agora? Ou seja, o que Jesus está dizendo é, enquanto vocês não fizerem o que esses moralistas, o que esses éticos, o que esses filósofos, o que esses caras disciplinados não conseguem fazer, você não entrará no reino dos céus. Enquanto você não fizer aquilo que eles não conseguem. Esse é o a mais. Então, ele está dizendo aqui que o crente, sabe, esses que se dizem ser crentes, mas fazem tudo aquilo que os outros fazem, ou melhor, esses caras, eles de fato têm uma moral alta. Eu não estou dizendo que eles estão errados nesse ponto. Mas, olha lá, esses mesmos caras de padrão moral alto mesmo reconhecem que eles não são crentes. E de fato não são. Eles não confiam no Senhor. E eles rejeitam a Cristo. Mas ainda assim, são pessoas retas, honestas, não cobiçam, em muitos casos não adulteram, não retaliam. Só que é que tá. O crente, ele excede tudo isso e se esforça para demonstrar essa sua capacidade, amando o inimigo, cumprindo a segunda milha e muito mais. Segundo ponto da nossa aula de hoje. O crente não somente é ímpar e se difere de outras pessoas, não somente, mas também dele se espera que seja positivamente semelhante a Jesus Cristo e a Deus. Tá, vamos lá. Vamos destrinchar essa frase. O crente não somente é diferente, resumindo, mas também dele se espera uma atitude, né, que ele seja positivo, semelhante a Cristo, ele seja positivamente semelhante a Cristo. O que isso significa? Significa o seguinte, versículo 48 e último versículo. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha aí. Que estupenda definição. Incrível definição, definição linda. Olha só o que se espera. Se espera que o crente seja perfeito, maravilhosamente perfeito, grandioso diante de Deus, grandioso diante de Jesus. Vamos lá. Vamos para uma pergunta de autorreflexão. Existe alguma coisa em mim que não pode ser explicado em termos naturais? Eu confesso por mim que eu não sei responder essa pergunta. Ela é difícil? Será que existe algo em mim que as pessoas jamais conseguiriam explicar de como que eu faço essas coisas? Ou melhor, existe algo especial, ímpar, que jamais pode ser encontrada na vida de qualquer incrédulo que seja?
Muitos pensam no crente, e de fato, reforço, muitos mesmo, que creem em Deus. Beleza, tranquilo, né? Que são moralmente boas, justas, honestas, retas, mas isso não faz dela um crente. Aqui que entra a decepção de muita gente. Aí talvez aqui seja a parte que você seja desmotivado. Você pensa, poxa, você está dizendo que eu ajudo na igreja, eu leio a palavra, eu me disciplino, eu busco uma ética cristã, eu oro, faço tudo isso, creio em Deus, e você agora está dizendo que por fazer tudo isso eu não sou crente? Isso mesmo. Porque nenhuma dessas coisas define se você é crente ou não. Entende? Agora, quando a gente reforça que é desmotivador, muitos caem nessa categoria, e muitos mesmo. Nações inteiras caem nessa categoria. É só olhar para o Irã, para Israel, nações inteiras. Existiu a história de Gandhi. Gandhi foi um homem da Índia que muito ele tinha padrões, só que ele mesmo não reconhecia a Jesus Cristo, ele não era cristão. Mas a história mostra que ele tinha uma grande admiração pelos ensinos de Jesus, uma grande mesmo, principalmente por em específico por o Sermão do Monte. Só que no que ele acreditava era uma interpretação diferente da que a gente estuda. É uma interpretação diferente daquilo que Jesus realmente quis passar. Então, vamos tentar formular essa pergunta melhor agora. Vamos mudar a pergunta, a reflexão mais cedo que a gente fez. Em minha vida, vamos lá, porque talvez você responda, sim, eu tenho coisas diferentes. Agora vamos reformular essa pergunta diante desse ponto. Em minha vida, existe alguma coisa que não pode ser explicada em termos naturais, mas que só pode ser explicada em termos do meu relacionamento com Jesus Cristo? Agora a pergunta mudou completamente o contexto. Então vamos lá. Sabemos que pelo Novo Testamento que o crente é uma nova criação, ele é uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha só, é isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Sim, então é lógico. Se o crente é alguém inteiramente diferente, é óbvio que a gente vai ver pontos como esse. O crente é diferente do homem natural. Em muito ultrapassa a sua maneira de pensar. Por quê? Porque ele é diferente, é uma outra natureza, é um outro pensamento, é uma outra visão. Exemplo disso, a lei. O crente não vê como os crentes normais e moralistas veem. Ele não vê a lei como um objeto a ser cumprido, como a Bíblia como um objeto a ser cumprido. Eles não veem Deus como um Deus a se obedecer. Mas antes eles veem um Deus como a quem se ama. O crente sabe que naturalmente, se ele ama a Deus, ele vai obedecer a Deus. Naturalmente. Ele sabe que a lei se trata do espírito da lei e não da lei, não da letra da lei. Outro, a atitude do homem natural para o moralista é geralmente negativa, comparavelmente. Ou seja, a preocupação do homem moralista é de não cometer, é de obedecer, não descumprir, seguir a risca, se disciplinar, estudar. O crente não. O crente não se preocupa na prática, nas coisas erradas. Antes, a atitude do crente é positiva.
Ele tem fome e sede de justiça. Ele se preocupa com o coração. Ele se preocupa com ser igual a Deus. Ele não se preocupa com o fato dele ter cometido o ato, mas antes com o que está no coração dele. Ele se preocupa com a maldade do coração, com a cobiça do coração, com o desejo do coração, com o impulso do coração. Essa é a preocupação do crente. Outra, o homem natural pensa no pecado em termos de atos. O crente se interessa pelo coração mais profundo e interior possível. Ele se preocupa em ter Deus no coração. Se o coração agrada a Deus, não se as atitudes agradam a Deus. E Jesus expõe isso de uma forma muito grandiosa, dizendo para nós: não se ire contra seu irmão. Ou melhor, se vós olharem, vamos lá, Jesus diz, ouvides o que foi dito, não adulterarás. Mas beleza, você não cometeu o ato, mas só o fato de você ter olhado para uma mulher e ter desejado ela, você já adulterou com ela no seu coração. Então Jesus já está dizendo, é o coração que me importa. Eu não ligo se você cometeu ou não cometeu aquele ato, mas o que está no seu coração. É isso que eu quero saber e é isso que eu te pergunto. E com isso, chegamos ao terceiro e mais longo ponto da nossa aula, que é entender essa perspectiva do crente e do homem natural. Entendemos agora que o crente ele não é somente ímpar, mas também ele é positivamente semelhante a Jesus Cristo. Como? Vamos entender, vamos ver o homem natural e o crente. Veremos os pontos da seguinte forma. Como é a atitude do incrédulo e do crente em relação a si mesmo? Bom, o incrédulo, o homem natural, ele está preparado para admitir que não é inteiramente perfeito. Olha aí, ó. Aqui talvez a gente pegue a maioria das pessoas. Talvez a gente espere do homem incrédulo um homem que não admite seus erros. O incrédulo como um homem que não reconhece que é imperfeito. Ele reconhece. Ele aceita. Só que é aí que está o problema. Ele nunca admite por completo. Nunca. Jamais. E o crente? O crente sabe que vem de uma natureza pecaminosa. O crente, ele reconhece o seu pecado. E por ele reconhecer o seu pecado, ele vê que essa natureza não é boa e por causa disso ele se torna humilde, ele vê aquela natureza, ele se entristece por aquela natureza e por causa disso ele chora, ele se entristece, ele clama ao Senhor, pede, Senhor, por favor, me ajuda, minha natureza é pecaminosa, é ruim, portanto ele se torna manso, humilde de espírito, misericordioso, pacificador, ele passa a ter fome e sede de justiça. Ele não vê uma parte, ele vê por inteireza. Por inteiro. Ok. Mas e agora? Vamos lá, a atitude desses dois, do homem natural e do crente, em relação a outras pessoas? Aqui, muita gente se surpreende. Talvez considere o outro com uma certa tolerância. Talvez não surte. Talvez ele tenha uma certa paciência com o próximo. Talvez ele aguente certas coisas. Mas tem um limite. Já o crente passa muito além disso. Sem sombra de dúvidas. O crente, ele não tolera outra pessoa. Antes, o crente, ele vê aquela pessoa com outros olhos. Antes, o crente vê o próximo como pecadores, como marionetes sendo controladas pelo Satanás, cega pelo Deus desse mundo, pessoas que não têm controle das suas atitudes, são tomadas pela carne, e que a atitude que elas têm não é uma atitude vinda delas, mas antes é porque elas são controladas pelo inimigo. Que elas são impotentes diante do pecado, que elas estão presas ao pecado, tomadas pelo pecado, levadas pelo pecado, acorrentadas pelo pecado. Essa é a visão do crente. O crente enxerga isso.
O crente, ele não fica medindo se vai tolerar ou não a pessoa. O crente, ele tem misericórdia dessa pessoa. Ele clama por essa pessoa. Outro ponto. Talvez o ponto de vista sobre Deus. Qual é o ponto de vista sobre Deus do homem natural e do crente? O homem natural vê Deus como alguém que deve ser obedecido. Isso mesmo. Que alguém cujo se deve temer, deve ter medo, deve se obedecer, não se deve questionar. Ele vê as suas leis, seus ensinamentos como difíceis. Em muitos casos, também veem como leis opressivas, por serem muito difíceis. O crente ama a Deus. Ele conhece o Pai, ele não só vê o Pai, mas ele conhece o Pai. O crente, ele não obedece à lei, o crente ama a lei. O crente, ele sabe que Deus é amoroso, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus santo, justo. Ele sabe que vai além de qualquer outro. Ele sabe, o crente ele vai ultrapassa qualquer outro em relação a Deus, sem sombra de dúvidas. Ele ama a Deus e ele ama a sua lei, não só obedece. Para o crente, a sua lei não é difícil. Para o crente, a sua lei é prazerosa. Para o crente, a sua lei é linda. Ele observa a lei com tanto cuidado, tanto carinho, que chega a dar prazer para o crente de obedecer à lei do Senhor. Esse é o crente. E na vida diária? Como é que a gente vê esses dois na vida diária? O homem natural pode ser naturalmente bom. Existe homem bom. Jamais pensem que uma pessoa fora de Cristo não pode ser boa. Ela pode sim. Em muitos casos, tudo bem. Ele pode agir mecanicamente. Também. Em muitos casos, eles agem mecanicamente, mas tem de fato pessoas fora que são boas. São gentis, têm um certo nível de misericórdia, têm piedade. Tranquilo. E isso super valorizamos. Tá bom? É bom. Né? Não queremos ser injustos com o homem natural. O homem natural, ele tem sim suas certas qualidades. Mas, agora chegamos no crente. O seu motivo de viver é o amor. Ele não vive diariamente, mecanicamente. Antes ele vive por amor a Deus. Ele vive por amor a Cristo. As suas ações, cada ação diária do crente inclui elementos da graça. Até o mínimo dos detalhes. O agir do crente, ele tá ali, ele age pela graça. Até numa simples ação humana, as pessoas olham para aquilo e enxergam a graça de Deus naquela ação minúscula do crente. Esse é o viver diário do crente. O crente vive por amor a Deus. O crente não é só um ser humano bonzinho, mas é um ser humano diferente. E dentro desse ponto, qual é a diferença na prática do bem desses dois? Beleza, o incrédulo é um homem bom. O homem natural é um homem bom. O crente também é um homem bom. E agora, como que eu vou diferenciar essas coisas? Muito simples. O homem natural, muitas vezes, pratica muitas ações boas, caridades, ajudas, mas geralmente, eu não quero ser injusto, tá? Com homens naturais. Ou com você que esteja assistindo esse vídeo, mas não está em Cristo. Não quero ser injusto. Mas, geralmente, quer manter registro de suas ações. Não falo de vídeo, nem de foto, sei lá. Eu digo, pode ser sutil, mas está sempre consigo, dentro dele, a ação dele. Ou seja, ele está ali, ele sabe o que fez e se orgulha do que fez. Há um limite há um limite também no que ele faz. A sua bondade
tem limite. Ele é bondoso até um certo limite. Passou daquilo, ele já não consegue mais. E geralmente também, o homem natural vai dar do que lhe sobrar. Agora, o crente. O que falar do crente? O crente, ele pratica as suas ações em secreto. Secreto não só dos outros, até de si mesmo. A ponto de que a sua mão direita não faz a mínima ideia do que a esquerda está fazendo. Ele vai lá, ajuda aquele irmão, vira para frente e vai embora. Ele não pensa no que fez, ele não pensa em quem ajudou, ele não pensa naquilo, não. Ele fez o bem e pronto. Deus foi glorificado ali, glória a Deus, e é isso que importa. Não a minha ação em si. Ele não fica revisitando a glória da sua bondade, ele não fica guardando aqui dentro, nossa, como eu sou bondoso, como eu sou legal, como eu sou caridoso, como eu sou misericordioso. Não. O crente, ele se vira para Cristo e vai embora. Ajuda, faz o bem, se vira para Cristo e segue. Sua mão direita nunca vai saber o que a esquerda está fazendo. A bondade não tem fim, não há limite para sua bondade. A sua bondade não depende de fatores externos, não depende do que a pessoa é, do que a pessoa faz, do que ela fez, qual que é o seu histórico, das suas capacidades, habilidades. Não importa. E não importa os custos, o crente não calcula custos antes, ele se dá sacrificialmente, ele não mede se vai faltar dinheiro, ele não mede o quanto isso vai lhe custar, não mede o tempo que vai lhe custar, ele não mede essas coisas. Ele vai e ajuda. Ele não fica dando o que lhe sobre, né, o que lhe sobra, o que lhe resta. Existe essa diferença. E é uma diferença muito grande. Vejamos também esses dois homens de uma maneira de como eles reagem e sucedem às coisas que lhes sobrevêm nesse mundo. Ou seja, o que acontece nesse mundo com estes. Quando as coisas da vida vêm e batem na porta, como que eles reagem? Então vamos lá. Primeiro, como eles reagem diante do mais claro, diante das dificuldades, diante das tribulações, das enfermidades, das guerras. Como que o natural reage diante dessa situação? Ele reage quando bom e moral, ele enfrenta com dignidade. Isso mesmo. Ele enfrenta com uma dignidade autêntica, verdadeira. Ele se mostra cavalheiro, ele pode sim, com grande força de vontade, se defrontar com tudo isso, armado de uma espécie estoica de resignação. Tá, vamos lá. O que é estoica resignação? Estoica resignação é aquela pessoa que pensa, acontece. Coisas boas acontecem? Ok. Coisas ruins acontecem? Ok. E é isso. Não tem muito que eu possa fazer. Ele faz isso. Talvez ele leve na tranquilidade, pensando, coisas ruins acontecem, né? Não tem muito o que fazer. E pronto, levou numa boa. Sim, o homem natural tem essas capacidades, sim. Agora, vamos lá. Como eu disse, o homem natural tem suas qualidades. Tanto que eu não pretendo aqui diminuir as qualidades do homem natural. Ele tem sim. Mas sempre, geralmente, ele faz isso em questões negativas. Ele aceita, é isso, e pronto. Apresenta dignidade, cavalheirismo e fica por isso. Será que em algum momento eles já experimentaram, ou ao menos sabem o que é regozijar na tribulação? O crente sabe. E aqui que está a diferença. O crente, ele regozija-se na tribulação. Ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a ti. Ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo, que Cristo cuida.
guarda, protege, sabe que Deus permite as coisas, tanto boas quanto mais, para o nosso aperfeiçoamento, pela vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para nós e nós não sabemos. Ele sabe, ele luta contra a tempestade, ele regozija nela. Será que em algum momento nós mesmos já experimentamos, ou ao menos sabemos o que é regozijar-se na tribulação? É uma pergunta a se fazer. O homem natural jamais se deve a isso. Jamais. O crente, ele é totalmente diferente nesse aspecto. O homem natural mal consegue conservar sua calma, sua dignidade. Ele consegue, talvez, conservar, mas com muito esforço. Tem um limite. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui comigo? Vocês entendem essa diferença? Estão conseguindo compreender? Outro ponto. Ofensas e injustiças. Como o homem natural reage diante das ofensas e das injustiças? O homem natural talvez enfrente tudo com uma resistente e tranquila vontade. Consegue se conter a ponto de não insultar de volta, nem retaliar. Ele consegue se conter. Meramente consegue ignorar a situação e se afastar daquele que não compreendem, né, que compreendem mal ele, que não o compreendem. Aí ele se afasta. Então, sim, ele consegue não retaliar, não se vingar. O crente. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz o seguinte para nós. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O crente, ele toma a sua cruz e segue a Cristo. O crente, ele nega a si mesmo. Ele sabe que por Cristo ele será perseguido, injustiçado. Mas ainda assim, ele nega a si mesmo, toma a sua cruz e vai em frente. Não liga para os insultos, não liga para as injustiças. Antes ele dá a outra face quando derem uma. Antes ele anda a segunda milha. Antes ele entrega a capa. Antes ele empresta aquele que pedem. Ele não liga. Antes ele faz tudo com alegria, com bom grado. Antes ele abençoa aquele irmão com bom grado, aquele irmão que falou mal dele, que maldisse ele, aquele irmão que maltratou ele, que tentou ferrar com ele, que tentou machucar ele. Antes ele vai lá, ele abençoa, ele ajuda, ele ora pela vida daquela pessoa. E ele faz tudo isso com uma imensa alegria e bom grado diante do Senhor. É assim que o crente reage diante de toda ofensa e injustiça. Esse é o crente. O ser que vai além de tudo e todos. Ainda me perguntam como exceder muito a justiça dos escribas e fariseus. Assim. Parece tão difícil enxergar o tanto de crente que demonstra indiferença e ignorância a ensinamentos como esse. E não compreendem o quão diferente o crente é. E sobre o próximo inimigo, como é a diferença? Homem natural pode ser passivo. Tudo bem, o homem natural pode não revidar. Sim, tem homem natural que não revida. Faz com que, mas em muitos casos, não todos, não generalizo, mas em muitos casos ele faz isso com extrema dificuldade, ele não retalia, mas com uma dificuldade extrema. Jamais, e eu afirmo isso com clareza, jamais houve um homem natural capaz de amar o inimigo, capaz de fazer o bem a quem odeia, capaz de abençoar quem o amaldiçoa,
capaz de orar por quem dele abusa ou persegue. Nunca na história da humanidade houve um homem capaz de fazer isso naturalmente. Mas o crente ele não é passivo, ele é ativo. Ele ama o inimigo, bendiz o que vos maldiz, faz bem ao que vos maltratam, oram pelos que os perseguem, oram por aquele que os odeia, os que o maldiz. Ele ultrapassa todas as medidas. Ele não mede o quanto aquele inimigo merece ser bem tratado, o quanto ele merece, né, a bondade de oração. Ele não mede o quanto de oração que aquele irmão precisa. Ele ora com vontade, ele ora pela vida daquele irmão, pela bênção daquele irmão, pela misericórdia daquele irmão, pela salvação daquele irmão. Ele não mede esforço nenhum. Não existe régua na vida do crente. Conseguem compreender também? Não é, entende? Isso não é injusto. Houve pacifistas que não assassinaram ou não revidaram, né? Não revidaram. Mas, né, vamos dizer assim, concentram no coração amargura. Uma amargura terrível contra essas pessoas. Isso não é injusto. Talvez as pessoas de fato pensem, por que que o homem natural, tendo tanta qualidade, não vai para o céu? Muito simples. Porque é isso. Pacifistas, de fato, né? Pacifistas que de fato foram, não revidaram e fizeram tantas coisas, mas não vão entrar no céu. Ou não entraram no céu, por um motivo muito simples. Podem até não ter revidado, mas tinham amargura no coração e sabem lá mais quantas coisas existiam no coração dessas pessoas. Vamos lá. Amar é diferente de não lutar. Amar é diferente de não revidar. Amar é diferente de não tirar a vida. Eu não amo alguém não tirando a vida daquela pessoa. A partir do momento que eu não amar mais aquela pessoa, eu vou tirar a vida dela. É isso? Então, entenda a diferença. A diferença é orar por ela. Amar. Mas não amar de qualquer forma, é amar positivamente. Pela salvação dela. Clamar para que ela seja salva. E por último, consideremos esses dois quando morrem. O homem natural. Talvez ele morra com uma certa dignidade. Né? Ele morra dignamente, enfrentou ali o racismo, enfrentou várias coisas, enfrentou liberdade, né? Talvez ele morra sem se queixar, morreu sem murmurar, morreu tranquilo, em paz, sem uma única reclamação sequer. Mesma atitude que ele teve com a vida, ele levou a vida de boa, a vida é assim, e morrer, e não tem o que fazer. E assim ele se despede do mundo, com dignidade, talvez com medo, mas com negação, pensando, é assim mesmo, e com uma certa bravura ele enfrenta. O crente, qual que é a diferença? O que o crente tem de diferente nisso? O crente, ele enfrenta a morte como Paulo enfrentou lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte. Filipenses 1, 21, observem. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que coisa linda. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Ao morrer, o crente ele sabe que vai entrar no lar eterno, na presença de Deus. O crente ele sabe que ele não só morre gloriosamente, mas ele sabe para onde está indo. O crente sabe que não é só morrer. O crente ele não tem receio algum, mas há um certo senso de antecipação. Ou seja, o crente ele sabe que a morte não é o fim.
Ele não se preocupa com a morte como o homem natural se preocupa. Ele não tem o mesmo medo que o homem natural tem da morte. Ele não tem a bravura que o homem natural tem, porque ele sabe que não é o fim. Antes, ele sabe que é só o primeiro passo para ele finalmente entrar na glória do Senhor. Eis que se abrem os portões, onde o chão é de ouro, de jaspe é seu muro, as ruas completas de ouro, cristal, o rio azul brilhante e a glória de Deus, o trono de Deus ali presente, esperando por nós, esperando a nossa entrada. Isso alegra o crente. O crente ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a partir dali ele vai pisar os pés no lugar mais maravilhoso que existe, na presença da glória do Senhor, onde não há morte, onde não há choro, nunca mais. Onde não há tristeza, onde não há dor, nunca mais. Essa é a visão do crente. Ele sabe para onde está indo. Ele não é leigo e ele não tem dúvidas. O que faz um crente tornar-se uma pessoa tão especial? O que explica o seu caráter? O que leva o crente a fazer mais do que aquilo que os outros fazem? A não se irar, a não cobiçar. Sobre a questão do juramento, sobre o sim, sim e o não ser não, sobre não retaliar, amar os próximos inimigos. O que faz o crente atingir tais pontos? É muito simples. Eu digo a vocês, é a perspectiva do pecado. Porque o crente, ele viu sua natureza, ele viu a maldade que não tem em seu coração, ele viu que nada tem a esconder, ele sabe o quanto da maldade tem no coração dele, ele sabe que o coração é perverso, adúltero, com mal, ele sabe que o coração é cheio de malícia, maldade, cobiça, e por causa disso ele se entristece e se torna manso, cria fome e sede de justiça, misericórdia, um coração puro, um pacificador. Ele sabe disso. Ele sabe que ele tem um coração mau e que por causa da malícia do coração dele, Deus entregou o seu único filho, unigênito, para que por nós morresse, para que a gente não perecesse, mas tenhamos, enfim, a vida eterna. Outro, o crente, ele tem agora uma perspectiva totalmente diferente desse mundo. Ele sabe que tudo nessa vida é passageiro, somos estrangeiros, peregrinos. Ele busca viver uma vida nessa terra? Claro, busca sim. Mas antes ele não ajunta tesouros nessa terra, ele ajunta tesouros no céu, porque ele sabe que o galardão está no céu, não está aqui embaixo, ele sabe que a glória está lá em cima e não aqui embaixo, ele sabe que aqui embaixo tudo passa, tudo acaba, pessoas se vão, coisas se vão, dinheiro se vão, tudo acaba. Mas lá não. Ele sabe que lá tudo é eterno, a glória é eterna. Ele sabe que a presença de Deus é eterna, o amor de Deus é eterno. Ele sabe que lá, crente sabe que lá sim ele vai ter a verdadeira felicidade. Ele não pensa como o crente, né? O crente tolo do mundo pensa. Ele não pensa como o ímpio pensa. Ele não pensa como o incrédulo pensa. Hebreus 11. Versículo 10. Diz para nós, olha aqui, ó. Versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Deus, ele que está edificando. Porque
aquela cidade, ele sabe que é Deus que edifica, ele sabe que aqui as coisas são edificadas pelos homens, mas lá as coisas são edificadas por Deus, é Deus quem está construindo. E também Hebreus 13, versículo 14, diz para nós: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas antes buscamos o que há de vir. Por que que ainda vivemos uma corrida doentia, louca, maluca pelas coisas dessa terra? É dinheiro, fama, status, casa, carro. E pessoas vivem loucamente. Esse é o alvo dessas pessoas. Qual é o seu alvo? O que você corre atrás? O crente, ele também tem uma grande esperança da glória. Isso é lindo, gente. O crente, ele sabe que vai ver Cristo face a face. O crente, ele sabe que ele vai estar diante da glória de Deus. E que quando chegar aquela manhã, ele vai subir e vai testemunhar presencialmente a glória do Senhor. E junto a ele se assentará diante da sua glória e verá Deus e a sua face. E lá viverá a eternidade com ele, feliz, comemorando, pulando de alegria. E verá toda a glória e o esplendor do seu reino. E é por isso que ele, aqui na terra, ele pensa nisso. Ele não quer se lembrar do crente, ou até mesmo do ímpio, que antes matava, ou antes roubava, ou que antes adulterou, que traiu, que fornicou, que adulterou, que se irou, que machucou, que se vingou, mas antes não, ele pensa, não, eu quero subir na glória, diante do meu Pai, diante do meu Senhor, olhar para trás e ver, Pai, tua glória agiu em mim, a tua graça agiu em mim, e eu fui manso, misericordioso, pacificador, eu amei meu inimigo, andei a segunda milha, não cobicei, não jureis, não mirei contra o meu próximo, pedi perdão sempre, tive misericórdia sempre que pude. Fiz a mais como tu me pediste. O que é um crente? Um crente não é um homem capaz de ler o sermão e obedecer. Não é um homem que vive imoralmente, ou que faz caridade, ou que faz, sei lá, tais coisas. Não é um homem que ora, que lê a Bíblia, que trabalha na igreja, que é líder, que é pastor, diácono, seja lá qual função você assume, ou que cumprimenta o amigo, que cumprimenta os membros da igreja, ou que é gentil, que é legal, que é adorável. Não é aquela pessoa que se esforça fisicamente, que dá sempre o melhor e que nunca deixa de participar de um evento da igreja. Eu vou dizer o que é o crente. Com pouquíssimas palavras. Eu vou resumir o capítulo 5 inteiro. O crente é quem se tornou filho de Deus, que está agora em um relacionamento ímpar com Deus. E isso o torna especial, único, diferente, separado. Pergunto: o que fazer a mais que os outros? Todos devemos ser crentes.
Todos deveríamos nascer de novo, todos deveríamos ser filhos de Deus. Talvez surja uma pergunta interessante. Para quê? Para que esse a mais? Para que eu vou fazer isso? Vocês perceberam como Deus, ou melhor, Jesus, se posicionou diante disso? Para quê? Para que fôssemos semelhantes a Deus? Não. Para que fôssemos bons cristãos? Não. Para que fôssemos amigos bons, crentes bons, fôssemos, sei lá, até mesmo perfeitos? Não. A palavra diz: para que sejam filhos de vosso Pai Celeste. Gente, eu acho isso lindo, lindo. Deus, ele é pai espiritual do crente. Deus não é pai do incrédulo. Deus não é pai do ímpio. Deus não é pai do homem natural. Deus é Deus para esses seres, beleza. Deus é Deus para o incrédulo. Sim, ele é Deus do ímpio, ele é Deus do homem natural. E glória a Deus por isso, ele é o grande legislador, ele é o juiz, ele é o grandioso Senhor. Mas para o crente, ele é Pai. E ele ainda acrescenta: sejam-vos perfeitos. Mas perfeitos como? Perfeito como Deus é? Não. Perfeitos como o ser que está lá em cima é? Não. Perfeitos como Jesus é? Perfeito como eu sou? Não. Perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Ele, olha só, diz, eu vou ler aqui. Eu vou ler. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celeste de vocês. Ele está dizendo, não sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste meu Jesus Cristo, como ver vós, né? Perfeito é o Pai de Jesus, não. É o vosso Pai, ele é o meu Pai, ele é o seu Pai. Se Deus é Pai, então você é especial, você é filho dele. Você recebeu uma natureza que vai além de qualquer outra coisa. Você recebeu o Espírito Santo do Senhor, você recebeu o Espírito do Pai. Filipenses 2. Filipenses 2 diz: Filipenses 2, versículo 13, diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. É Deus quem efetua em nós o seu querer, o realizar, é Deus quem atua em nós. É Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos educa, Ele dá a bofetadinha se for necessário, a palmada se for necessário para nos ensinar, Ele nos ama. Quando o mundo nos abandona, Ele está lá. Quando o mundo nos rejeita, Ele está lá. Quando o mundo nos humilha, nos maldiz, nos injustiça, Ele está lá por nós, nos levanta, segura a nossa mão e nos faz crente, nos faz perdoar esses que nos odeiam, não deixa que a gente se vingue, mas antes nos faz amar o inimigo, bem dizer o que nos maldizem, fazer o bem, orar por eles, não se irar contra eles, não cobiçar a mulher do próximo. Ele nos ensina tudo. E quando a gente não consegue, ele nos perdoa. Ele tem misericórdia de nós, ele é um pai. E um pai mais perfeito que existe. É impossível o crente não ser especial. Como pode, e agora eu pergunto, como pode um homem natural fazer tudo isso? Não dá. Ele não pode e não consegue.
Porque não se trata de capacidade ou habilidade para fazer essas coisas. Essa é a pergunta mais profunda que qualquer cristão pode receber. Existe algo em você? Vamos lá, se você é um crente que vive reto, lindamente, já fez caridade e tal, essas coisas, ótimo. Glória a Deus por isso, mas a minha pergunta para você é a seguinte: o que você fazia mais que os outros? Eu leio a Bíblia, ótimo. Conheço ateu que também lê a Bíblia. O que você faz a mais? Eu oro, ótimo. Conheço gente que faz todo tipo de atrocidade, mas diz que ora toda noite. O que você faz a mais do que isso? Aí eu vou para a igreja, eu cumprimento meus irmãos da igreja, eu me preocupo com os meus irmãos da igreja, ótimo. Mas e aquele visitante ali? Você ao menos sabe o nome dele? Sabe o que ele está passando? Ao menos pensou em se preocupar com ele? E tá lá, igreja cheio de falta de comunhão, panelinhas, grupinhos. A minha pergunta é: você se preocupa com alguém, pelo menos uma pessoa sequer que não faz parte da sua panelinha? Uma, pelo menos? Grande coisa, o que você faz a mais? Ou melhor, você ao menos pensou em se preocupar, né, com aquele irmão que te machucou? Que talvez tenha feito algo cruel contra você? Ah, eu não revidei, grande coisa. O que você fez demais? Consegue entender? Qualquer pessoa consegue fazer isso. E isso é vergonhoso, gente. Conheço ateu que age melhor que muito crente por aí. Ateu! Ateu que tem mais misericórdia que muito crente. Ateu que é mais gentil, mais bondoso. Ateu mais receptivo que muito crente por aí. E acham isso lindo. E muito desses crentes ainda têm a coragem de julgar esse ateu. Isso é, você tem o traço do pai? Um pai, quando é pai, ele apresenta traços no seu filho. Você não nasceu parecido com o seu pai, fisicamente, ou com a sua mãe? Você não puxou, sei lá, o cabelo da sua mãe, a cor de pele do seu pai, o traço do rosto da sua mãe, o gesto, o seu jeito de falar? Você foi criado pelos teus pais, você é parecido com os seus pais. Filho de peixe, peixinho não é. Não é? Aí a pergunta: você tem os traços do seu pai? Eu consigo enxergar você os traços do pai? Será que enxergo em mim os traços do pai? Que Deus nos conceda esse caráter sem fim, Pai. Que o Senhor, Pai, nos conceda e nos faça teus filhos, Pai, filhos e filhas, e que possamos, através da Tua glória e do Teu Espírito Santo, Pai, não se irar, não cobiçar, não jurar, não se vingar, não retaliar, amar o próximo, e que a gente possa, então, Pai, exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, que venhamos ser humildes de espírito, que a gente venha chorar pela nossa natureza, que venhamos ser mansos, venhamos ter fome e sede de justiça, venhamos ser misericordiosos, puros de coração, pacificadores, que venhamos ser perseguidos, Pai, isso mesmo, perseguidos pelo Teu nome, perseguidos, Pai, injustiçados pelo Teu nome, que pelo Teu nome venhamos ser injustiçados, caluniados, perseguidos, porque sabemos que grande é o nosso galardão que está no céu, Pai, que nos espera. Grandioso, Pai. Pois sabemos que assim os profetas foram perseguidos antes de nós. Pai, nos ajude a sermos perfeitos como perfeito Tu és, Pai. Porque Tu és o nosso Pai. Nos ajude. Queremos ser Teus filhos. Queremos que Tu nos chame de filhos. Queremos que Tu nos chame pelo nome.
Em nome de Jesus, pela tua honra, pela tua glória, pela tua graça, eu abençoo a todos que estão assistindo esse vídeo, Pai. Não importa quem seja, não importa no que acredite, não importa, Pai. Que tu abençoe e salve e traga de volta, Pai. Recolhe suas ovelhas perdidas, Pai. E faça de todos que estão aqui filhos teus. Em nome de Jesus. Graças te damos e assim te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.